Bom dia, estamos ao vivo, fazendo aqui, abrindo mais uma live. Hoje é essa 005, quinto dia já abrindo live todos os dias consecutivos aqui. Na verdade essa aqui seria a sexta, né? Mas ontem eu nem contei porque eu fiquei alguns minutos. Bom, mas enfim, independente de quantas, o importante é o propósito que Deus tem colocado no meu coração de abrir todos os dias lives aqui falando da palavra dele, falando da transformação que ele fez em mim, falando de Deus, né? Falando do Senhor. E eu venho fazendo isso. Inclusive não estou no meu escritório, na minha residência, mas estou aqui na casa do meu irmão. E vamos fazer um churrasco aqui hoje. Glória a Deus por isso. E em família, tudo. E aí eu decidi, falei, vou abrir a live aqui. E é isso. Deixa eu só colocar esse negócio aqui, vamos ver se ele tá funcionando. Não. Vai na mão aqui mesmo. E aí, como que você tá? Hoje eu tava lendo a palavra pela manhã. E como é bom, né? Quanto mais intimidade com o Senhor, quanto mais busca, a gente vai tendo mais esse relacionamento mesmo. Como um amigo íntimo, como um relacionamento duradouro, né? Como que dura um relacionamento? Como que Deus concede as bênçãos assim? Porque Ele já nos concedeu todas as coisas, mas a gente precisa acessar as coisas. E para acessar isso a gente tem que buscar. Tem uma frase que esses dias me pegou muito, que é: o tempo não cura nada, mas quem cura é o arrependimento. Quando a gente se arrepende, quando a gente ressignifica, quando a gente declara as coisas para o Senhor, porque pensa comigo, se o Senhor sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas, Ele é dono de tudo, de todos. Se Ele sabe tudo, por quê? Qual o sentido que a gente deveria declarar as coisas e falar para Deus, sendo que Ele já sabe? Mas o Senhor, Ele está escrito que Ele na verdade, tá tudo escrito o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas o Senhor, na verdade, Ele quer que nós declaremos para Ele, quer que nós clamamos a Ele, porque isso gera o sentimento de arrependimento genuíno que vem do nosso coração. E se a gente não se arrepender de coração, se a gente não tomar a decisão de clamar ao Senhor, de falar com Ele, nada cairá em tuas mãos. Apenas, nada acontecerá na sua vida, apenas se você falar assim, pensar. Se apenas você pensar e guardar para você mesmo. Por isso que nós temos que nos expor às nossas fraquezas diante dele, perante a Ele, para justamente isso. Para Ele poder fortalecer, para Ele poder aperfeiçoar o poder dele em nós. Mas nós precisamos nos abrir diante de Deus, né? E eu venho aprendendo isso diariamente, todos os dias, vivendo isso todos os dias, intensamente. Nós temos que ter a consciência que, como está escrito lá, inclusive eu postei agora no canal aqui do Instagram, se você não faz parte, inclusive, entra ali no link da bio, tem o Propósito em Movimento. Todos os dias eu posto falando de um versículo e uma reflexão em cima disso. E foi um dos caminhos que me aproximou de Deus. Lendo livros, que inclusive era o Café com Deus Pai, que eu lia o versículo e via a reflexão do pastor ali, Júnior Rostirola, que falava sobre a palavra, experiências, testemunhos dele, que isso nos encoraja e me encorajou de tal maneira que quando eu lia era tão forte que era Deus falando comigo através daquele versículo, e isso foi me alimentando diariamente, repetidamente, todos os dias eu lia, falava com o Senhor, e aí eu fui me aprofundando, e até a hora que eu vi, eu já estava lendo a Bíblia, buscando mais a fundo, buscando entender, buscando o Senhor, fala comigo também, eu quero ter essa experiência com o Senhor. E o quanto é importante. Então, clica lá, faça parte também desse propósito em movimento, esteja andando com pessoas que são íntimas do Senhor. E se você não tem essa intimidade ainda, se você não sente, você não tem experiências, estejam ouvindo pessoas, que a fé vem pelo ouvir, então ouçam pessoas que estão íntimas do Senhor, para você buscar essa intimidade também. Então eu posto todos os dias ali, e hoje inclusive está lá escrito, que é o que eu ia falar aqui, que é Mateus 6,33.
Mateus 6,33, que fala: buscar o reino em primeiro lugar, né? Buscar o reino e a tua justiça em primeiro lugar. Então nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a alma, verdadeiramente. Nós devemos buscá-lo, Ele. E Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, o Deus vivo, habita em nós. E nós devemos buscar Ele. Ter relacionamento. Quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade, você vai ficar mais sensível à voz dele, você vai ficar mais sensível àquilo que ele quer que você faça. Então, comece a agir, comece a tomar decisões, comece a fazer, não falar, eu quero, eu tenho fé. Eu falava muito isso, eu falava demais, eu falava, eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Só que eu não fazia nada. Eu não me posicionava, eu não decidia, eu não tomava decisão de falar assim, cara, mesmo eu não querendo, mesmo, parece que é chato ler. Eu não gostava de ler, que loucura, eu não gostava de ler, não gostava de escrever, e hoje é o que eu mais faço. É muito bom. E isso a gente só vai tendo prazer nessas coisas, prazer na palavra de Deus, prazer em estar nos relacionando com Ele diariamente, fazendo, repetindo todos os dias. No longo do processo, das fases, no caminho, é onde que Ele vai concedendo tantas coisas, a paz que excede o entendimento, Ele concede sabedoria, concede entendimento e prazer. Eu creio nisso, que esse prazer que eu sinto hoje em falar de Deus, falar com Ele, falar para as pessoas do amor, falar que Deus Ele é correção, é disciplina também, que Ele me corrigiu, que Ele me castigou, que Ele permitiu coisas que acontecesse para que eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, a gente tem que ter a consciência de todas essas coisas. Não vai ser fácil, não é prazeroso no começo. É dor. Primeiro é dor. Primeiro você passa pelo processo. São dores que virão, mas no final o fruto, quando você come do fruto de Deus, aí é prazeroso, é saboroso. Mas a gente tem que passar pelo processo. E todo dia lendo, ainda não terminei a Bíblia. Eu falei que eu ia ler esse ano. Eu senti no meu coração ano passado, falei assim, eu preciso ler a Bíblia. Eu falei assim, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, eu vou ler todos os dias, sem falhar um dia. Assim como eu corro todos os dias também. Então, uma coisa puxou a outra, né? Como diz na Bíblia, um abismo puxa o outro, mas da mesma forma, uma bênção puxa a outra. Então, eu enxergo assim que todos os dias precisa ser repetido, todos os dias. Não é apenas uma vez na semana, não é um dia pontual, é todos os dias. Você tem que alimentar o seu corpo, o espírito, a tua alma todos os dias. Isso é repetição. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Né? Isso é lógico. Quanto mais você repetir uma coisa todos os dias, você fica bom. Eu corro todos os dias, 5 km ou mais. Hoje vai completar 851 dias. 5 quilômetros ou mais. Eu já fiz 2 maratonas, eu já fiz doideira, já corri 15 km, 21 km, um monte de coisa, mas todos os dias eu não deixo de correr. E agora o meu corpo aquilo que era tão difícil para mim no dia 1, quando eu comecei, era tão complicado, desgastava tanto era muita energia para fazer o mesmo que eu faço hoje, tipo, sorrindo, conversando. Eu posso correr 5 km conversando tranquilo. Antes eu não conseguia nem correr direito, né? Mas eu corri, eu fui repetindo, igual agora. Abrindo live todos os dias, independente do lugar que eu esteja. Se eu estiver em casa, se eu estiver no meu ambiente ali, porque minha casa é meu ambiente de trabalho também. Se eu estiver onde eu estiver, mas que eu abra todos os dias a live, que eu fale daquilo que eu já coloquei como propósito no meu coração. Na verdade, nem fui eu que coloquei, porque não era minha vontade fazer isso aqui. Então, eu faço a vontade de Deus. O que Ele coloca no meu coração, eu faço e obedeço. Então, assim, repetição é o negócio. Você tem que repetir. Você tem que treinar. Não é apenas você ter o conhecimento ou a sabedoria. Você tem que repetir, você tem que fazer, você tem que colocar ação. A fé sem ação é morta. Então, Deus já concedeu, está tudo à nossa disposição, os acessos. Só que nós precisamos decidir e agir, fazer. Se não treinar, se não fizer, você não vai receber. É a lei da semeadura. Se você não planta, rega, você não colhe. E se você decidir ficar parado, é uma decisão também. E você vai colher de qualquer forma, mas a colheita dessa decisão é ruim, é péssimo. E eu já fui essa pessoa de não fazer nada, de
deixar a vida passar e seja o que Deus quiser, né? Você fala assim, no tempo de Deus. E aí, onde que eu volto? O tempo não cura nada, mas o arrependimento, a decisão de obedecer, isso transforma. Deus, aí ele transforma, aí ele age. Mas você tem que tomar a decisão de fazer. Você tem que tomar a decisão de executar as coisas, de não ter preguiça. Tira esse negócio de preguiça. Pelo amor de Deus, esse negócio não é bom, não. Eu também já fui um preguiçoso. Eu já fui um cara de lascar o bambu e fazer acontecer. Mas o meu coração estava obstinado em coisas bem materiais, dinheiro. O meu coração estava nisso. Eu corria atrás do dinheiro. E hoje eu digo que o dinheiro corre atrás de mim. As coisas acontecem, elas vêm, quando você para de correr isso e coloca um propósito, e o meu propósito foi clarificado, glória a Deus por isso, o meu chamado foi clarificado. Hoje eu sei o sentido das coisas, que o meu propósito, além de todos que já têm o chamado de... igual está escrito em Mateus 28, 19, ide, fazer discípulos, treinar pessoas. Eu sei que o meu chamado hoje é pessoas. E é comunicação. Então por isso que eu estou repetindo todos os dias para me desenvolver essas habilidades que Deus já me concedeu, mas eu preciso desenvolver. Como que eu vou ficar bom numa coisa sem treinar essa coisa? Como que eu fiquei bom para correr? Eu tive que correr todo dia. Como que eu vou ficar bom falando? Eu tenho que falar todo dia. Não importa onde, ou o lugar, ou com pessoas que estiver, eu tenho que fazer todos os dias. Mesmo sem vontade, mesmo com os bloqueios que tinha. Então, assim, o meu maior bloqueio se tornou o meu maior propósito, que era comunicação, que era fala, que era vergonha, que era medo, que era um monte de coisa que eu criei na minha mente. E agora eu entendi que eu sou um ativador de pessoas. Esse é o meu propósito. Porque o meu maior bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Tem total intimidade. O seu maior bloqueio, você que me escuta aqui, o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Se você tem problema com alguma coisa, você pode ter certeza que esse problema você vai ser transformado. Em nome de Jesus, eu declaro na sua vida. Mas é assim, você vai ser transformado, você vai fluir como águas de rio, assim, fluido, sabe? Você vai ser uma árvore frutífera que você vai salvar vidas através da tua vida, que Deus salvou a tua vida, que Deus restaurou a sua vida, que transformou a tua vida. Então você tem que abrir a boca e fazer esse propósito se cumprir, porque Deus fará cumprir. Mas para aqueles que obedecem, para aqueles que se arrependem, para aqueles que agem, para aqueles que têm a coragem, a ousadia. E se você não tem essas coisas, que na verdade você tem, você só precisa ser ativado, você precisa despertar essas coisas. Porque Deus já concedeu para todos, não é você é o escolhido. Não, porque eu acredito assim, que Deus escolhe aqueles que estão dispostos, aqueles que estão com o coração aberto e quebrantado. Eu creio muito nisso. E aí isso vai sendo tratado com o tempo, com os processos. Não é do dia para a noite. Pode ser que seja. Não foi assim comigo, mas tem um processo. Se a gente for pegar os processos, a Bíblia toda explica, teve processos. Samuel mesmo, profeta Samuel, passou um processo de criança, cresceu sabendo, buscando, fazendo todos os dias, até se tornar o cara que ungiu os reis, né? O Saul, depois ungiu Davi. Então tudo tem um processo, mas a gente precisa permitir, falar, Senhor, eu permito, olha que loucura, Deus deu o livre-arbítrio pra gente, Ele não vai nos obrigar a nada, mas se você quiser acessar, você acessa tudo, você pode tudo, todas as coisas. E olha que legal, eu sempre ouvi aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo sempre está numa traseira de um caminhão, sempre está numa placa, sempre está num negócio, né? E aí eu pensava assim, tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso tudo. E realmente pode. Só que o contexto é a chave principal, a chave do reino. As chaves do reino é boa demais. E como que você busca isso? Está na palavra, você tem que ler. Você tem que buscar, não fique só ouvindo. É maravilhoso a gente ouvir quem é íntimo de Deus, pessoas que temem ao Senhor e falam o que é real, o que é verdadeiro. Mas nós devemos buscá-lo na palavra. E aí, o contexto desse significado de tudo posso naquele que me fortalece, na verdade tudo posso naquele que me fortalece, mas o tudo é tudo. Você pode estar passando por dificuldades, e você pode estar passando por momentos, sendo que quem escreveu isso foi Paulo. Então, cara, ele estava na prisão, ele foi preso, apanhou, o cara passou por tudo, e o cara falou, tudo posso naquele que me fortalece, porque mesmo na adversidade, no tempo ruim, no tempo bom, dai glórias a Deus, se alegre, alegre-se. E eu também não entendia,
eu falava assim, que povo doido, falar alegre-se com uma situação que eu tô passando horrível, como que eu vou me alegrar? Mas aí, quando você começa a viver Deus, começa a viver tudo que está escrito, essa paz que excede o entendimento é onde que habita em nós e fala assim, cara, tá tudo certo. Se estão se levantando contra mim, se pessoas estão me criticando, se pessoas estão me apontando, você está no caminho certo, porque você está fazendo o que agrada ao Senhor. Se você está alinhado com o coração de Deus e você está fazendo aquilo que deve ser feito, e pessoas estão criticando, estão apontando você, falando que querendo confundir a sua cabeça, pode crer, se você está alinhado com Deus, se Ele está contigo, se Ele mandou você fazer algo que as pessoas não concordam, tá tudo bem, você está no caminho certo. É assim mesmo, pessoas vão se levantar contra você. Eu fico imaginando, Paulo não pedia licença para falar de Deus nos lugares que ele ia. O cara saiu de um país, foi para o outro, de barco, navio, andou a pé, fez um monte de coisa. Você acha que ele chegava, pessoal, dá licença aqui, eu posso? Ele, eu não acredito num negócio desse. Ele falava, porque Deus falou para ele, fale isso, fala, declara, erga a tua voz e fale aquilo que eu estou mandando, ordenando. Então a gente tem que pedir licença em certos momentos ali, em certos lugares que talvez a gente fica receoso. Não, se você chegou ali para pregar o evangelho, se é para falar para a palavra, se é para exortar pessoas, para corrigi-las assim que o Senhor está falando, se é para você cuidar de pessoas, faça aquilo que Deus colocou no teu coração, que Ele está te mandando fazer. Não obedeça a pessoas, mas obedeça a Deus. Faça isso, porque o pessoal chegou. Porque é a melhor coisa, obediência é a melhor coisa que a gente possa fazer. Arrependimento, obediência. E aí, tô na live aqui, falando do amor de Deus. E aí, meu? Ó, tá benção. Deus abençoe aí, ó. Tá na live do tio aqui. Fala aí, pessoal, tudo certo? Aí, ó, glória a Deus aí, ó. Eu gostei dessa camiseta. Deus está no controle. Amém, glória a Deus. E esse relógio aí? De verdade. De verdade? Aí sim. Então, glória a Deus por tudo. E a gente tem que aprender a arrepender. Primeiro passo da vida é arrependimento. Depois do arrependimento, aí vem os processos. A gente vai começar a obedecer ao Senhor, vai começar a fazer aquilo que deve fazer e não querer agradar pessoas, mas vai querer agradar o coração de Deus. Então, é isso que eu queria passar, abrir essa live para passar isso que eu venho vivendo, os processos, como é bom. E agora a gente vai fazer um churrascão aqui em família. Glória a Deus por isso, muito bom. E é isso. Faça repetidamente, repita todas as vezes aquilo que você tem bloqueio, se exponha, coloque os seus bloqueios à exposição, porque isso vai curar você e você vai usar esse bloqueio como propósito para sua vida. Igual eu falei, eu tinha problema de falar em público, eu tinha problema de falar em coisas, porque tudo na minha mente, tudo na minha cabeça, essas coisas que a gente vai criando, que pessoas colocaram na nossa crenças, coisas, bloqueios, são crenças que precisam ser ressignificar. E ressignificar é colocar sentido novo na sua cabeça, colocar sentido novo no seu coração e repetição. Assim como eu corro todos os dias, como eu comecei a falar todos os dias, live, comecei a colocar intensidade nas coisas, falar com Deus todos os dias, isso vai te dando potência, vai te dando força, vai fazendo você ficar melhor naquilo que você não era. Vai ficando mais forte, sabe? E como é bom ser livre, porque Deus nos fez livre, não somos escravos de nada, de circunstâncias, de fases, não somos escravos de pessoas, nós somos livres para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas tem que ser feito, tem que fazer. Coloque isso no seu coração, que essa mensagem chegou e aquebrantou teu coração. Fechou? Tamo junto até a eternidade. E amanhã vou abrir aqui, amanhã inclusive, segunda-feira, dia 1º, eu vou começar uma sequência de lives a semana toda. Vai ser um tratamento, como eu venci os meus vícios, um por um. Eu vou falar, amanhã vai ser um tema, aí depois vai ser outro. Então não perca, coloque aqui, já coloca na sua agenda aí, e no seu despertador, que é 12h e 1. 12h e 1 minuto, eu vou estar todos os dias aqui abrindo uma live, falando sobre isso, como eu venci os vícios, como Deus, a grande maioria deles também, sempre todos na verdade, é a graça de Deus, a misericórdia dele. Mas eu tive que tomar decisões e eu fiz algumas coisas para tomar essas decisões. Então vou falar desses vícios que eu tenho certeza que grande maioria tem e talvez não se expõe de vergonha, mas é isso que eu estou falando. Quando a gente se expõe, a gente coloca aquilo que a gente está abafando para nós mesmos, mas Deus está vendo
e Ele quer que você se exponha diante a Ele primeiro para te curar, para te restaurar, para te transformar. Então você tem que falar sobre isso com o Senhor primeiro. Depois que você for curado, você vai curar outras... através da tua vida, você vai edificar outras vidas, através desse problema, desse vício que você tem, desses problemas. Fechou? Então amanhã tamo junto e até mais. Valeu!